O sol nascente dourado refletia nas águas do rio Capibaribe, quando um grito ensurdecedor ecoou pela imponente mansão colonial no bairro Casa Forte, em Recife. As palmeiras imperiais balançaram suavemente na brisa matinal, como se tentassem abafar o som desesperado que vinha do interior da casa. "Socorro! Ela está me matando!" O grito de uma jovem cortou o ar da manhã pernambucana. Segundos depois, uma mulher de uniforme branco saiu correndo pela porta principal, carregando uma mala e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tropeçou nos degraus de mármore, levantou-se rapidamente e continuou correndo em direção ao portão, gritando para trás: "Vocês são o diabo! O diabo!" Na varanda da mansão, 2 meninos gêmeos de 10 anos apareceram, sorrindo angelicalmente. Gabriel segurava uma mangueira de jardim gotejando, enquanto Miguel brincava casualmente com um frasco vazio. "Acho que exageramos com a tinta invisível que vira vermelha na água quente", sussurrou Gabriel para o irmão. Miguel deu de ombros. Ela que não deveria ter tomado banho. Se você está gostando desta história intrigante sobre os pequenos gêmeos travessos de Recife, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos descobrir juntos quem conseguirá domar esses estrategistas mirins. No escritório da mansão, Eduardo Mendonça estava sentado atrás de uma mesa de mogno maciço. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto assinava um cheque generoso para a 23ª babá, que abandonava o cargo em menos de um ano. O empresário do ramo hoteleiro, aos 45 anos, parecia ter envelhecido uma década desde que se tornara pai solo. "Papai", disse Gabriel entrando no escritório com seu irmão gêmeo. A tia Carmen foi embora chorando. Ela disse palavras feias. Eduardo suspirou profundamente, observando os filhos. Gabriel e Miguel eram a imagem perfeita da inocência. Cabelos cacheados castanhos, olhos cor-de-mel, sorrisos que derretiam corações. Mas por trás dessa fachada angelical, havia 2 mentes brilhantes que pareciam dedicar toda a sua inteligência a tornar a vida dos cuidadores um inferno. "Meninos", Eduardo disse, tentando manter a voz calma, "o que vocês fizeram desta vez?" "Nada demais", respondeu Miguel, balançando o frasco vazio. "Só colocamos um pouquinho de reagente químico no sabonete dela. Quando ela tomou banho com água quente, ficou toda vermelha. Parecia que estava sangrando." "Foi só uma brincadeira científica, papai", completou Gabriel. "Aprendemos na internet que bicarbonato de sódio misturado com corante alimentício reage com o pH da pele quando exposto ao calor." Eduardo massageou as têmporas. Seus filhos eram gênios, isso ele sabia. Tinham QI acima da média, dominavam química básica, programação, e pareciam ter nascido com um instinto natural para a engenharia de precisão. O problema era que usavam toda essa inteligência para aterrorizar qualquer pessoa que tentasse cuidar deles. Tudo mudara 2 anos antes, quando Fernanda, sua esposa, morreu em um acidente de trânsito, voltando de uma viagem de negócios. Os meninos, que antes eram travessos, mas controláveis, transformaram-se em pequenos terroristas domésticos. Nenhum psicólogo infantil conseguia explicar completamente o comportamento deles, e Eduardo se sentia perdido. Sua assistente, Lúcia Freitas, entrou discretamente no escritório. "Senhor Eduardo, consegui os dados da agência. Esta foi oficialmente a última babá disponível em todo o Recife. Nenhuma agência quer mais aceitar pedidos para esta casa." Eduardo sentiu o mundo desabar. "Como assim, a última?" "As agências fizeram uma espécie de lista negra", explicou Lúcia, consultando sua agenda eletrônica. 23 profissionais em 12 meses. O recorde anterior no estado era de 7 babás em 2 anos. Os meninos tornaram-se, digamos, legendários no meio. Gabriel e Miguel trocaram olhares orgulhosos. "Mas", continuou Lúcia, baixando a voz, "tenho uma última sugestão. Não é uma babá tradicional. É uma mulher diferente." Eduardo ergueu as sobrancelhas. "Diferente como?" "Mariana Santos, 42 anos, sem formação acadêmica formal em pedagogia ou psicologia, mas com 20 anos de experiência cuidando de crianças consideradas impossíveis. Ela não trabalha para agências.
Aceita apenas casos que outras pessoas rejeitaram. E por que ela faria isso? Lúcia hesitou. Pelo que descobri, ela perdeu o próprio filho muito jovem. Desde então, dedica a vida a ajudar crianças que estão passando por traumas similares. Tem uma abordagem não convencional. Eduardo olhou para os filhos que já estavam planejando a próxima travessura em sussurros. Onde ela está agora? Olinda. Cuidando dos trigêmeos da família Augusto. 3 meninos de 8 anos que colocaram fogo no quarto 2 vezes e envenenaram o cachorro da vizinha com laxante. E ela conseguiu controlá-los. Não apenas controlá-los. Eles agora fazem trabalho voluntário aos fins de semana, ensinando informática para idosos. Eduardo sentiu uma pequena fagulha de esperança. Consegue o contato dela? No dia seguinte, Eduardo dirigia pelas ruas históricas de Olinda, passando pelas igrejas coloniais e casarões coloridos, até chegar a uma casa simples, mas bem cuidada. O jardim estava impecável, com plantas típicas da região, cajueiros, mangueiras e uma pequena horta com coentro e pimenta. Quando bateu à porta, foi atendido por uma mulher de estatura média. Cabelos pretos presos em um coque simples, olhos castanhos penetrantes e uma presença que transmitia simultaneamente firmeza e acolhimento. Mariana Santos não parecia nada com as babás elegantes e formais que haviam passado por sua casa. «Senhor Eduardo?» perguntou ela, secando as mãos em um pano de prato. «Lúcia me ligou ontem. Entre, por favor.» A casa era modesta, mas aconchegante. Nas paredes, fotografias de dezenas de crianças, algumas sorrindo, outras sérias, todas parecendo carregadas de histórias. Eduardo notou que não havia fotos de Mariana com os pequenos, apenas das crianças sozinhas ou com suas famílias. «Café?» ofereceu Mariana, já servindo 2 xícaras de café forte, tipicamente pernambucano. «Por favor.» Eduardo aceitou a xícara e sentou-se em uma cadeira de madeira simples. «Lúcia me contou um pouco sobre seu trabalho.» «Eu cuido de crianças que ninguém mais quer cuidar», disse Mariana diretamente. «Crianças que estão usando comportamentos destrutivos para lidar com dores que não conseguem expressar de outra forma.» Eduardo sentiu um aperto no peito. Os meninos, eles eram diferentes antes. Depois que a mãe morreu. Como ela morreu? Acidente de carro. Voltando de uma viagem de trabalho. Eduardo baixou os olhos. Eles culpam a si mesmos. Naquela manhã, brigaram com ela porque ela ia viajar de novo. Disseram coisas que criança diz quando está com raiva. Mariana assentiu lentamente. E agora eles punem qualquer pessoa que tente ocupar o lugar dela, mesmo temporariamente. Exatamente. Eduardo olhou para as fotografias na parede. Algumas dessas crianças também perderam pais, foram abandonadas, sofreram abusos, presenciaram violência. Mariana seguiu o olhar dele. Cada uma tinha sua própria forma de gritar por ajuda. Alguns gritam machucando a si mesmos. Outros machucando quem tenta se aproximar. Eduardo bebeu um gole do café forte. E você consegue curá-las? Eu não curo ninguém, respondeu Mariana firmemente. Cura vem de dentro. Eu apenas mostro que é seguro começar a curar. Houve um momento de silêncio, interrompido apenas pelo som de crianças brincando na rua. Quais são suas condições? Perguntou Eduardo. Mariana se recostou na cadeira. Primeira, autoridade total sobre os meninos quando estou trabalhando. Sem interferência, sem questionamento dos meus métodos, a menos que envolvam perigo real. Eduardo assentiu. Segunda, acesso completo à casa, incluindo o quarto da mãe deles, se ainda estiver preservado. Eduardo engoliu em seco. O quarto de Fernanda estava exatamente como ela o deixara. Ele não conseguia nem entrar lá. Terceira, continuou Mariana, você também precisa fazer terapia. Crianças são espelhos dos adultos ao redor delas. Se você não estiver bem, elas não podem ficar bem. Eu não sei se preciso. Quando foi a última vez que você chorou a morte da sua esposa? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ele ficou em silêncio por vários segundos. Eu preciso ser forte para eles.
E quando foi a última vez que conversou com os meninos sobre a mãe deles? Outro silêncio doloroso. Quarta condição, disse Mariana suavemente. Honestidade emocional. Comigo, com você mesmo e principalmente com seus filhos. Eduardo respirou fundo. E quanto você cobra? Meu preço não é em dinheiro, respondeu Mariana. Eu fico até que não seja mais necessária. Pode ser 3 meses, pode ser 1 ano. Quando terminar meu trabalho, você faz uma doação para um orfanato local. O valor fica a seu critério. Eduardo estendeu a mão. Aceito. Mariana apertou sua mão com firmeza. Então nos vemos segunda-feira, às 7 da manhã. Gostando de acompanhar essa transformação? Inscreva-se no canal para não perder o momento em que Mariana finalmente conhece os gêmeos Gabriel e Miguel. A história está apenas começando. Na segunda-feira seguinte, Mariana chegou à mansão Casa Forte carregando apenas uma mala pequena e uma sacola de tecido. Eduardo a recebeu nervosamente no hall de entrada. Eles ainda estão dormindo, sussurrou ele. Pensei em apresentá-la quando acordassem. Não, disse Mariana calmamente. Onde é o quarto deles? Eduardo a conduziu pelo corredor forrado de mármore até uma porta dupla de madeira nobre. Mariana girou a maçaneta sem cerimônia e entrou. O quarto dos gêmeos era um campo de batalha organizado. 2 camas impecáveis, mas as paredes cobertas de diagramas, fórmulas químicas simples escritas em giz, pequenos experimentos científicos em andamento sobre uma mesa. Uma metralhadora de Nerf modificada estava estrategicamente posicionada, apontando para a porta. Gabriel e Miguel dormiam tranquilamente, como anjos inocentes. Mariana caminhou até a janela e abriu as cortinas completamente, deixando o sol matinal inundar o ambiente. Em seguida, sentou-se calmamente em uma cadeira no centro do quarto e esperou. Os meninos despertaram gradualmente. Gabriel abriu os olhos primeiro, piscando algumas vezes antes de focar na mulher estranha sentada em seu quarto. Ele cutucou Miguel, que acordou sobressaltado. Por alguns segundos, houve silêncio total. Então Miguel sussurrou. Quem é você? Mariana Santos, respondeu ela simplesmente. Vocês podem me chamar de Mariana. Gabriel se sentou na cama, já em alerta. Você é a nova babá? Não sou babá, sou cuidadora. Qual a diferença? Perguntou Miguel. Babás cuidam de bebês, vocês não são bebês. São 2 meninos muito inteligentes, que estão usando sua inteligência para machucar pessoas. Os gêmeos trocaram olhares surpresos. Nenhuma das babás anteriores havia sido tão direta. E você vai tentar nos consertar? Perguntou Gabriel com sarcasmo. Vocês não estão quebrados, respondeu Mariana. Estão com dor. Pessoas com dor às vezes machucam outras pessoas para tentar diminuir o que sentem por dentro. Miguel desceu da cama lentamente. Você não nos conhece. Não, concordou Mariana, mas conheço a dor. Perdi meu filho quando ele tinha 8 anos. Os meninos pararam de se mover. Essa informação não estava no script usual de como intimidar adultos. Como? Perguntou Gabriel quase sussurrando. Leucemia. Lutamos por 2 anos. Ele era muito corajoso. Mariana falou sem lágrimas, mas com uma tristeza profunda na voz. Depois que ele morreu, pensei que nunca mais conseguiria cuidar de crianças. Mas descobri que cuidar de outros me ajudava a honrar a memória dele. Miguel se aproximou alguns passos. E você não ficou com raiva? Fiquei com muita raiva. Xinguei médicos, quebrei coisas, gritei com Deus. A raiva é normal quando perdemos alguém que amamos. A gente não ficou com raiva, disse Gabriel defensivamente. Mariana o olhou diretamente nos olhos. Não? Então por que tornaram impossível qualquer pessoa cuidar de vocês? Por que dedicam tanto tempo e energia criando maneiras de afastar quem tenta se aproximar? Gabriel abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Miguel mexeu desconfortavelmente com os pés descalços no piso frio. Eu vou ficar aqui, disse Mariana, levantando-se da cadeira. Não vou embora quando vocês tentarem me assustar. Não vou chorar quando fizeram suas experiências em mim. Não vou desistir quando acharem que conseguiram me quebrar.
Vou ficar até que vocês não precisem mais machucar pessoas para lidar com a dor de vocês. E se nós não quisermos que você fique? Desafiou Miguel. Mariana sorriu pela primeira vez desde que entrara no quarto. Então vai ser uma batalha interessante. Vocês são inteligentes, mas eu tenho 20 anos de experiência com crianças inteligentes que estão sofrendo. Ela caminhou em direção à porta, mas parou na soleira. Ah, e meninos, o café da manhã está na mesa em 10 minutos. Quem não descer no tempo vai ficar sem. Não faço comida especial nem imploro para ninguém comer. E saiu, deixando os gêmeos sozinhos com suas mentes fervilhando de planejamento. Nos dias seguintes, Gabriel e Miguel lançaram uma ofensiva coordenada contra Mariana. Colocaram açúcar no saleiro, trocaram shampoo por gel de cabelo, criaram um sistema de roldanas que despejava água fria quando ela abria seu armário. Mariana reagia a cada sabotagem com curiosidade científica em vez de raiva. Interessante sistema de roldanas, comentou ela observando o mecanismo gotejante. Vocês calcularam a pressão da água ou foi tentativa e erro? Calculamos, respondeu Gabriel automaticamente, orgulhoso do projeto. Mostra para mim, pediu Mariana. Durante a próxima hora, Gabriel explicou entusiasmadamente os princípios de física por trás de suas armadilhas, enquanto Miguel demonstrava a química dos reagentes que usavam para criar efeitos visuais assustadores. Vocês são realmente brilhantes, disse Mariana ao final. Que desperdício usar tanta inteligência apenas para afastar pessoas. Não é desperdício, protestou Miguel. É defesa. Defesa contra o quê? Os meninos ficaram em silêncio. Na semana seguinte, Mariana começou a quebrar sutilmente as rotinas estabelecidas. Em vez de tentar controlar os meninos, ela os incluía em suas próprias atividades. Quando ia ao mercado, levava-os junto e pedia ajuda para calcular preços e comparar produtos. Quando cozinhava, ensinava-lhes receitas típicas pernambucanas, transformando a cozinha em um laboratório de química culinária. Por que você faz isso? Perguntou Gabriel certa tarde, enquanto ajudava a preparar tapioca. Faz o quê? Não grita com a gente. Não fica brava quando fazemos travessuras. Mariana parou de mexer a massa. Vocês querem que eu fique brava? Não, é que... Gabriel procurou as palavras. Todas as outras ficavam bravas. Aí elas iam embora e papai ficava triste. Aí ele contratava outra e a gente fazia ela ir embora também. E isso fazia vocês se sentirem melhor? Gabriel pensou por um momento. Não, fazia a gente se sentir vazio. Mariana assentiu. Gabriel, posso te contar um segredo? O menino acenou com a cabeça. Quando meu filho ficou doente, eu também afastava pessoas. Não deixava os amigos visitarem, brigava com os médicos, era grossa com qualquer um que tentasse ajudar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu achava que se ninguém se aproximasse de mim, ninguém poderia me abandonar quando ele morresse. Eu já sabia que ia perdê-lo, então resolvi perder todo mundo de uma vez. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele realmente morreu, eu estava completamente sozinha. Não tinha ninguém para me abraçar, ninguém para me ajudar, ninguém para lembrar comigo das coisas boas sobre ele. Tinha conseguido exatamente o que pensava que queria e descobri que era a pior coisa que poderia ter feito. Naquela noite, Mariana ouviu passos silenciosos no corredor. Abriu a porta de seu quarto e encontrou Miguel parado na penumbra. Não consigo dormir, disse ele baixinho. Quer conversar? Miguel assentiu. Mariana abriu mais a porta e ele entrou sentando-se hesitantemente na beira da cama. Eu sonho com ela às vezes, disse Miguel após um longo silêncio. Com sua mãe? É. No sonho, ela está voltando da viagem. Mas quando ela chega em casa, eu e Gabriel não estamos mais aqui. Ela procura por nós, mas não consegue nos encontrar. Suas mãos pequenas tremiam ligeiramente. E é culpa nossa, porque fomos malvados com ela antes dela viajar. Mariana sentou-se ao lado dele na cama. O que vocês disseram para ela? Que ela não nos amava de verdade, que se amasse não viajaria tanto, que não queríamos mais que ela fosse nossa mãe.
Miguel começou a chorar silenciosamente. E agora ela morreu pensando que a gente não gostava dela. Mariana abraçou o menino, sentindo todo o peso da culpa que ele carregava. Miguel, posso te contar o que eu acho que aconteceu naquele dia? Ele assentiu contra seu ombro. Acho que sua mãe saiu de casa sabendo exatamente o quanto vocês a amavam. Mães sabem essas coisas. Ela sabia que vocês estavam falando da boca para fora porque estavam com raiva e saudade, não porque realmente sentiam aquilo. Como você sabe? Porque todas as mães passam por isso. Filhos falam coisas terríveis quando estão com raiva, e mães aprendem a ouvir o que está por trás das palavras. Ela sabia que eu te odeio, na verdade, significa eu te amo tanto que dói quando você vai embora. Miguel chorou mais forte. Mas e se ela não sabia? E se ela morreu pensando que éramos filhos ruins? Então vamos descobrir, disse Mariana suavemente. No dia seguinte, Mariana fez algo que nenhuma das babás anteriores havia tentado. Pediu para Eduardo abrir o quarto de Fernanda. Não posso, disse ele palidecendo. Não consegui nem entrar lá desde o funeral. Então vamos entrar juntos, você, eu e os meninos. Eles nunca pediram para... Porque sabem que você não consegue lidar com isso. Crianças são intuitivas. Eles não vão pedir algo que sabem que vai machucar o pai. Eduardo respirou fundo várias vezes antes de conseguir girar a chave. O quarto estava exatamente como Fernanda o deixara. Roupas ainda penduradas no closet, livros na mesa de cabeceira, um perfume que ainda mantinha seu aroma suave no ar. Gabriel e Miguel entraram hesitantemente, como se pisassem em terreno sagrado. Na penteadeira havia uma foto da família. Eduardo, Fernanda e os meninos em uma viagem ao Porto de Galinhas, todos sorrindo sob o sol pernambucano. Ao lado da foto, um bilhete manuscrito. Mariana o pegou e leu em voz alta. Para os meus pequenos príncipes, mamãe vai voltar logo com presentes de São Paulo. Sei que vocês estão bravos comigo, mas lembrem-se, não existe distância no mundo que possa diminuir o amor que sinto por vocês. Cada quilômetro que eu viajo é por vocês, para dar uma vida melhor para nossa família. Amo vocês mais que todas as estrelas do céu. Fernanda. O silêncio no quarto era absoluto, quebrado apenas pelos soluços dos meninos e de Eduardo. Ela sabia, sussurrou Gabriel. Ela sabia que nós a amávamos. E ela morreu sabendo disso, completou Mariana. Foi naquele momento que a verdadeira cura começou. Nos meses seguintes, os meninos lentamente pararam de usar sua inteligência para afastar pessoas e começaram a canalizá-la de forma construtiva. Eles criaram um projeto de ciências para a escola sobre energia renovável. Começaram a ensinar programação básica para outras crianças da vizinhança. E mais importante, começaram a conversar abertamente sobre sua mãe. Eduardo também mudou. Começou a terapia como Mariana havia exigido e lentamente aprendeu a expressar suas próprias emoções em vez de enterrá-las sob uma fachada de força. Sabe o que é mais irônico? Disse ele a Mariana certa tarde, enquanto observavam os meninos brincando tranquilamente no jardim. Eu sempre achei que protegê-los da minha dor os manteria segros. Na verdade, só estava ensinando que dor é algo que deve ser escondido. Crianças aprendem mais do que veem do que ouvimos dizer, respondeu Mariana. Se elas te veem chorar e depois se recuperar, aprendem que é possível sentir dor e continuar vivendo. Se só te veem sendo forte, acham que não é normal ter sentimentos difíceis. 6 meses depois da chegada de Mariana, a casa no Casa Forte havia se transformado completamente. As risadas substituíram os gritos. Os projetos científicos construtivos tomaram o lugar das armadilhas destrutivas e, mais importante, a família aprendeu a falar sobre Fernanda com amor, não com dor paralisante. Mariana, disse Gabriel numa manhã de sábado, você vai embora quando a gente não precisar mais de você, né? É isso mesmo. E quando vai ser isso? Mariana sorriu, observando Gabriel ajudar pacientemente Miguel com um experimento de química. Acho que muito em breve. Está gostando desta transformação emocionante?
Não perca o final surpreendente. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar até o final esta jornada de cura e descoberta. Mas a história reservava ainda uma última reviravolta. Na semana seguinte, Mariana estava organizando suas coisas quando encontrou uma carta no fundo de sua gaveta. Uma carta que ela carregava há anos, mas nunca havia tido coragem de abrir. Era uma carta que seu filho Pedro havia escrito para ela no hospital, pouco antes de morrer, mas que a enfermeira só lhe entregara meses depois do funeral, quando ela finalmente teve forças para voltar ao hospital e recolher os pertences pessoais dele. Durante todos esses anos, Mariana havia ajudado dezenas de crianças a lidarem com suas perdas, mas nunca havia processado completamente a própria. A carta permanecera fechada, como um símbolo da dor que ela não conseguia enfrentar. Agora, observando Gabriel e Miguel brincando tranquilamente no jardim, ela finalmente encontrou coragem. Com mãos trêmulas, abriu o envelope amarelado pelo tempo. Mamãe, se você está lendo isso, é porque eu já morri. Eu sei que vai ser muito difícil para você. Sei que você vai querer parar de cuidar de crianças porque vai doer demais. Mas, por favor, não para. Você é a melhor cuidadora do mundo. Você me ensinou que amor não é sobre ter medo de perder alguém. É sobre ser grato por ter tido alguém para amar. Eu quero que você cuide de outras crianças que precisam de amor, assim como você cuidou de mim. Vai ser sua maneira de me manter vivo para sempre. Te amo, mamãe. Pedro. Mariana chorou como não chorava há anos. Mas pela primeira vez, não eram lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de compreensão e, finalmente, de cura verdadeira. Quando Eduardo a encontrou no jardim algumas horas depois, sentada debaixo de uma mangueira centenária, ela tinha um semblante diferente, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. — Você está bem? Perguntou ele preocupado. — Estou, respondeu ela, e pela primeira vez em anos era completamente verdade. — Eduardo, preciso te contar uma coisa. Todos esses anos eu achei que estava ajudando outras crianças. Na verdade, elas é que estavam me ajudando a curar. Eduardo sentou-se ao lado dela na grama. Como assim? Cada criança que eu ajudei a superar uma perda estava me ensinando como superar a minha própria. Gabriel e Miguel foram os professores mais importantes que já tive. Ela mostrou a carta de Pedro. Meu filho me escreveu isso antes de morrer. Eu nunca tive coragem de ler, mas ver vocês três aprenderem a honrar a memória de Fernanda me deu coragem para honrar a memória dele da forma certa. Eduardo leu a carta silenciosamente, com lágrimas nos olhos. Ele parece ter sido um menino muito sábio. Era, e ele estaria orgulhoso de ver o que conseguimos aqui. Mariana olhou para a casa, onde Gabriel e Miguel estavam terminando um projeto de robótica na varanda. Eles não precisam mais de mim, Eduardo. Vocês aprenderam a ser uma família novamente. E você? Para onde vai agora? Mariana sorriu. Lúcia me ligou ontem. Há uma menina de 7 anos em Caruaru, que não fala desde que perdeu os pais num acidente. Nenhum psicólogo conseguiu ajudá-la. Eduardo riu baixinho. Mais uma criança impossível? Não existe criança impossível, respondeu Mariana, levantando-se e sacudindo a grama das roupas. Existem apenas crianças que ainda não encontraram alguém que fale a linguagem da dor delas. Na manhã seguinte, toda a família se reuniu para se despedir de Mariana. Gabriel e Miguel, que meses antes haviam tornado a vida de qualquer cuidadora um inferno, agora abraçavam calorosamente a mulher que havia se tornado muito mais que uma funcionária. Mariana, disse Miguel, você pode voltar para nos visitar? Sempre que vocês quiserem, prometeu ela. Mas lembrem-se, vocês não precisam mais de uma cuidadora. Têm um pai maravilhoso e um ao outro. E têm a memória da mãe de vocês para os guiar. Gabriel a abraçou forte. Você vai fazer falta. Vocês também vão fazer falta para mim. Mas essa é a parte mais bonita do meu trabalho. Quando vocês não precisam mais de mim, significa que consegui fazer direitinho. Eduardo entregou a ela um envelope. A doação para o orfanato, como combinamos.
Mariana abriu e seus olhos se arregalaram. Era um valor muito maior do que ela esperava. Eduardo, isso é demais. Não é uma doação comum, explicou ele. É o início de uma fundação, a Fundação Fernanda Santos Mendonça. Vai financiar o trabalho de pessoas como você, que cuidam de crianças que outros consideram impossíveis. Mariana ficou sem palavras. Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita ser a primeira coordenadora, disse ele sorrindo. Você transformou nossa família. Agora podemos transformar muitas outras. Gabriel correu até eles, segurando um objeto cuidadosamente embrulhado. Mariana, a gente fez isso para você. Ela desembrulhou delicadamente e encontrou uma foto da família. Eduardo, Gabriel, Miguel e ela própria, tirada durante um piquenique no Parque da Jaqueira algumas semanas antes. Mas não era uma foto comum. Os meninos haviam criado uma moldura especial, com pequenos LEDs que faziam a foto brilhar suavemente, e uma placa gravada embaixo. Para nossa segunda mãe, que nos ensinou que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Por um momento, Mariana não conseguiu falar. Depois abraçou os dois meninos ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu não estou substituindo sua mãe, né? Disse ela suavemente. A gente sabe, respondeu Gabriel. Mas a gente também sabe que é possível amar mais de uma pessoa como mãe. Mamãe Fernanda vai estar sempre no nosso coração e você também. Miguel assentiu vigorosamente. Você nos ensinou que o coração não tem limite de espaço para amor. Eduardo observava a cena com um sorriso genuíno. O primeiro sorriso verdadeiramente completo que havia dado desde a morte de Fernanda. Mariana, a oferta da fundação é real. Você não precisa responder agora, mas... Aceito, disse ela sem hesitar. Mas com uma condição. Qual? Quero que Gabriel e Miguel sejam nossos consultores mirins. Eles entendem a mente de crianças impossíveis, melhor que qualquer adulto. Os gêmeos se entreolharam, empolgados com a perspectiva. Podemos ajudar outras crianças que estão tristes como nós estávamos? Perguntou Miguel. Mais que isso, disse Mariana, vocês podem mostrar para elas que é possível ficar bem de novo sem esquecer de quem amamos. 3 horas depois, Mariana estava na estrada para Caruaru, dirigindo pela BR-104 sob o sol pernambucano. No banco do passageiro, a foto com moldura brilhante e uma pasta com informações sobre a menina que não falava desde a tragédia familiar. Mas pela primeira vez em anos, ela não ia para um novo caso carregando apenas a dor de sua própria perda. Ia carregando também a cura, o amor de uma família que havia ajudado a reconstruir e a certeza de que Pedro ficaria orgulhoso do trabalho que ela continuava fazendo. 6 meses depois, a Fundação Fernanda Santos Mendonça já havia ajudado 15 famílias em todo o estado de Pernambuco. Gabriel e Miguel, agora com 11 anos, realmente haviam se tornado consultores mirins, criando vídeos educativos sobre como outras crianças poderiam lidar com perdas e traumas. Eduardo havia se tornado um defensor ativo da saúde mental infantil, usando sua influência no mundo empresarial para conscientizar outros pais sobre a importância de tratar trauma familiar de forma integral. E Mariana? Ela havia finalmente aprendido que cuidar de outros era sim uma forma de honrar Pedro, mas mais que isso, havia descoberto que ela própria merecia ser cuidada, ser amada, ser parte de uma família escolhida. Na última cena da nossa história, encontramos todos reunidos na mansão Casa Forte para uma festa especial. Era o aniversário de morte de Fernanda, mas pela primeira vez, não era um dia de luto silencioso. Era um dia de celebração da vida dela e de tudo que seu amor havia construído. Gabriel havia preparado um experimento especial, balões de gás hélio carregando mensagens de amor para a mãe que subiriam aos céus azuis do Recife. Miguel havia composto uma música no violão que aprendera a tocar, uma melodia suave que falava sobre saudade que aquece em vez de doer. Eduardo segurava nas mãos uma foto nova da família, agora incluindo Mariana oficialmente, não como funcionária, mas como parente do coração. Fernanda, disse ele olhando para o céu, nossos meninos estão bem, nossa família cresceu,
e o amor que você plantou continua se multiplicando. Mariana observava a cena com o coração cheio. Havia chegado àquela casa como uma profissional, mas estava saindo como filha, mãe, avó e irmã escolhida. Havia ajudado uma família a se curar, mas no processo havia se permitido curar também. Gabriel soltou o primeiro balão, que carregava uma mensagem simples. Mamãe, aprendemos que amor não acaba quando alguém vai embora. Ele só muda de forma. Miguel soltou o segundo. Obrigado por nos ensinar a ser uma família, mesmo quando não entendíamos como. Eduardo soltou o terceiro. Seu amor me ensinou a amar de novo, de formas que eu nem sabia que existiam. E Mariana, por último, soltou um balão que carregava duas mensagens, uma para Fernanda e uma para Pedro. Obrigada por me ensinarem que cuidar é a forma mais pura de amar e que família é qualquer lugar onde o amor é maior que a dor. Os 4 balões subiram juntos pelo céu azul de Pernambuco, carregando mensagens de gratidão, cura e esperança renovada. Enquanto observavam os balões se tornarem pequenos pontos no horizonte, Gabriel perguntou: Mariana, você acha que mamãe e Pedro podem estar se conhecendo lá em cima? Mariana sorriu, abraçando o menino. Acho que eles já se conheciam, amor. Acho que todas as pessoas que amamos ficam conectadas de alguma forma e que elas conspiraram para nos unir aqui embaixo. Miguel se juntou ao abraço. Então a gente é uma família de sorte. Por quê? Perguntou Eduardo, também se aproximando. Porque temos anjos da guarda trabalhando em dupla, respondeu Miguel com a sabedoria simples das crianças que aprenderam que perdas também podem se transformar em encontros. E assim, numa tarde dourada no bairro Casa Forte, uma família reconstruída celebrava não apenas a memória de quem haviam perdido, mas a gratidão por tudo que haviam encontrado. Porque às vezes, a vida nos quebra em pedaços pequenos não para nos destruir, mas para nos ensinar que podemos nos reconstruir de formas ainda mais bonitas, incluindo outros corações no projeto. A história dos gêmeos impossíveis e da cuidadora que mudou tudo se espalhou pelo Recife, tornando-se lenda entre profissionais da área. Mas para aqueles que a viveram, não era uma lenda, era simplesmente a prova de que amor, paciência e coragem podem curar até as feridas mais profundas. E quando perguntavam a Mariana qual era seu segredo para lidar com crianças difíceis, ela sempre respondia a mesma coisa. Não existe segredo. Existe apenas a disposição de ver por trás da dor e lembrá-las de que são capazes de amar e serem amadas novamente. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de cura, família e esperança. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual parte mais te emocionou. Ative o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Até a próxima!